Com José Alfaz, economista da Rio Bravo Investimentos, sobre o assunto mais palpitante de hoje, a grande manchete, que são as decisões de juros, tanto do FED como do Copom. José, bem-vindo ao Mercado Aberto. Quais são suas previsões? É uma alta de 0,5 ponto percentual hoje para a Selic. O que você espera do FED? Conta aí um pouco da sua visão desse momento. Bom dia, Amanda. Obrigado a você pelo convite. Acho que o mercado está muito alinhado com a expectativa de 0,5%, então 50 basis points aqui para o Brasil e manutenção da taxa nos Estados Unidos. A gente vem observando essa precificação desde a última reunião dos dois órgãos em março, né, a última reunião porque a gente não teve reunião em fevereiro. Pouca coisa mudou na expectativa numérica, mas as questões conjunturais e o conteúdo da ata acabou mudando bastante. O que a gente espera, dado a desaceleração econômica que aconteceu e deterioração no preço dos ativos também por conta do tarifaço, é que a gente tenha uma ata com um tom menos agressivo do que vem aparecendo e, no caso do FONC, ainda mais direcionamento para os sinais incipientes de moderação na atividade e aumento nos preços numa escala um pouco mais micro. Então, quando a gente pega alguns índices de compra, dos gerentes de compra, alguns indicadores em um nível ainda não macro, a gente consegue observar varejistas pagando mais caros para fornecedores e fornecedores pagando mais caros via produtos importados. Então, o que a gente espera é pouca mudança na questão numérica, a previsão é praticamente a mesma, mas a mudança na comunicação deve ser o aspecto mais relevante. Mas chamou a atenção também no início dessa semana, né, José, a mudança no Boletim Focus na previsão para a Selic, para a taxa terminal desse ano. Antes esperava-se 15%, agora 14,75%. Quer dizer, é o cenário internacional que adicionou essa dose de incerteza. Você acha que dólar, petróleo mais barato podem abrir esse mini espacinho aí para o Copom subir menos os juros? Na previsão da Rio Bravo, por exemplo, ele sobe mais uma vez ou mais duas vezes e aí começa a reduzir em dezembro? Porque acho que a grande pergunta agora passa a ser quando o Copom começa a reduzir juros, né? Com certeza. Com certeza virá a grande pergunta no momento que eles pararem o ciclo. Acho que tem duas questões principais aí. De certa forma, o canal de administrados vem contribuindo muito para o processo desinflacionário de fevereiro para frente. Então, com a deterioração do preço dos ativos lá fora, então quando a gente fala de commodity de energia especificamente, a gente começa a ver, por exemplo, a gasolina tendo algum espaço para que a Petrobras abaixe o preço dela no consumo interno para mais próximo da paridade internacional, como ela fez com o diesel. Ao mesmo tempo, quando a gente pega produtos importados industrializados, como você bem comentou, eles também devem fomentar menor pressão inflacionária ao longo dos próximos meses. E outro aspecto que tem incomodado bastante, que muito se fala sobre medidas internas para resolver, mas não depende de nada e que não o câmbio é o principal explicativo desse fator, é a inflação de alimentos e agropecuários como um todo. Então, a gente viu uma demanda externa muito elevada por soja, por carne bovina, soja nem tanto, mas mais carne bovina, café, laranja, que vinha pressionando bastante o IPA dentro do IGPM e também o IPCA, acaba tendo mais de 20% na sexta, e com uma descompressão da moeda americana, é que a gente acaba tendo algum alívio desinflacionário por parte de alimentos, por parte de administrados, e assim facilitaria o processo do Banco Central. O grande ponto é justamente não é a principal inflação que a gente tem que lidar e não é a principal inflação que o Banco Central tem controle sobre. Isso seria mais a inflação de serviços via canal de crédito. E o canal de crédito permanece muito aquecido, as políticas creditícias do governo, como você comentou, têm ampliado cada vez mais, agora está até um esboço de uma medida para trocar crédito para a compra de novas motocicletas por parte de entregadores de iFood, por exemplo. Então, por mais que a gente tenha algum alívio do cenário externo, as questões domésticas permanecem dificultando que isso se materialize numa inflação menor de forma sustentável. Então, sim, talvez o Banco Central pare de cortar os juros em junho. É a nossa expectativa aqui no Rio Bravo, que ele corte 50 basis points, que ele aumente 50 basis points agora em maio e depois suba 25 em junho, encerre o ciclo em 15%. Mas eu tenho uma boa convicção de que o Banco Central vai adotar um guidance, uma comunicação menos assertiva. Então, dando maior flexibilidade para que eles possam mudar a comunicação, porque o cenário externo tem trazido muitas mudanças, né? Inicialmente ruins, porque o dólar estava agindo como um safety haven, um porto seguro de investimento e fortalecendo, e agora em outro espectro, desacelerando mais que outras economias, que é o prospecto hoje, traz algum ganho para moedas emergentes, moedas desenvolvidas, que não o dólar. Então, parece que no fronte doméstico nada de novo acontece, né? Que esse vetor, mesmo como eu disse no início no comentário, é completamente internacional. Passando um pouco para o internacional, o que você espera da decisão do FED? Todo mundo sabe que o Jay Powell, enfim, os diretores vão manter a taxa de juros hoje, mas pode dar uma sinalização se houver um afrouxamento da política monetária nos Estados Unidos. Isso ajuda o Brasil, também ajuda o trabalho do Copom?
Ajuda, e eu acho que tem dois aspectos aqui para serem diferenciados. Primeiro é a sinalização. O Trump tem feito muitos comentários diretos à Comissão da Política Monetária. Obviamente que o Banco Central americano fundamenta todas as decisões de forma técnica, em comitê, assim como o Brasil, e é um órgão, de certa forma, independente há muito mais tempo do que o próprio Banco Central brasileiro, mas as questões de ameaça política do presidente, assim como o Lula tem feito com Campos Neto no ano passado, até o Galípolo assumir, trazem um quê de instabilidade, um quê de tensão maior para os próximos resultados. Obviamente que o Powell se mostrou a voz de sabedoria e a voz de resiliência que ele sempre foi dentro da instituição, avesso a qualquer aspecto político, mas a grande questão do Banco Central norte-americano agora é o fato de que eles continuam, querendo ou não, com sinais incipientes de moderação, com um emprego muito forte. Os dados de emprego da última semana, tanto as vagas de emprego em aberto quanto a folha de pagamento no agrícola, elas seguem em patamares relativamente ok. Poucos motivos palpáveis para que eles cortem os juros no curto prazo, até porque essa postura observadora fica ainda mais interessante, mais estratégica, enquanto a gente não tem a tarifa se materializando na inflação. Isso demora um tempinho para ver, talvez não estejamos tão distantes disso, 2, 3 meses para cá, a gente começa a ver isso mais firmemente, mas na atividade já dá para ver de maneira clara, né? O PIB, por exemplo, nos Estados Unidos, que caiu 0,3%, foi puxado por um aumento substancial de importações, né? O front-loading, que a gente chama, dos importadores tentando se blindar dos efeitos tarifários, né? Antes deles serem impostos. Mas, voltando para a sua pergunta, o que sinalizaria? Em um contexto que o Fed fundamenta essa decisão porque ele pode cortar os juros, porque o emprego está mostrando algum afrouxamento, a gente começa a ver o mercado de trabalho menos forte, os salários cedendo, porque continuam em patamar relativamente forte também, seriam um facilitador aqui por vários motivos. Então, a gente tem um aumento do diferencial de juros, que permanece, que a gente possa baixar nossos juros sem prejudicar a moeda, tudo é mais constante, e também o fato de que com os juros lá fora menos elevado, a gente conseguiria ter outros mercados desenvolvidos emergentes trazendo alguma estratégia para sugar a liquidez, porque os treasuries no patamar de 3, 4% ainda são muito elevados para o nível histórico, e por mais que tenham um apelo muito defensivo, acabam sendo ainda mais interessantes como ativo de reserva. José, agora numa pegada assim mais histórica, para a gente entender por que no Brasil, até o Galípolo mencionou isso outro dia, a gente precisa de taxas de juros tão altas para você conseguir formar essa corrente de transmissão para a economia, porque a sensação que a gente tem é que todos os canais estão muito obstruídos e congestionados. A gente vai voltar à mesma taxa de juros que a gente tinha em 2006, né? Quer dizer, acima de 2006, se aumentar para 14,75%, e ao mesmo tempo o BC ainda talvez tenha que deixar essa taxa de juros elevada por um bom tempo para que você comece a surtir um efeito, desacelerar a economia e a inflação. Por que isso acontece? Uma excelente pergunta. Acho que o caso do Brasil é muito curioso. O Galípolo sempre coloca a questão do desemprego contra a taxa de juros para explicar que os pares acabam perguntando para ele, nossa, como vocês têm a Selic em 15%, indo para 15%, o desemprego em 6,3%? Né? É realmente uma coisa difícil de entender até para quem é dentro da área, mas o caso do Brasil tem uma questão principal a respeito disso, que eu acho que não dá para fugir muito da questão fiscal. E para exemplificar essas questões, eu vou dar só algumas explicações breves. Assim. O Brasil, assim como todo país, tem o que a gente chama de taxa neutra de juros, né? Taxa real neutra de juros, que seria aquela taxa que o país consegue equilibrar a inflação, equilibrar a oferta e demanda, sem custos para atividade ou custos para a inflação no aspecto sustentável. Essa taxa no Brasil estima-se que é em torno de 5,6%, para algumas pessoas um pouco mais pessimistas, e os fatores que influenciam essa taxa real de juros tem muito a ver com os canais de transmissão da política monetária, que acabam funcionando mais em alguns países, mais em outros. Então, aqui quando a gente pega especificamente as contas públicas, o fiscal, pode não parecer tão elevado quanto outros países europeus ou países norte-americanos, mas tem uma diferença grande, porque um país emergente com a nossa dívida começa a fugir um pouco da curva. E não é só a quantia da nossa dívida, mas também a trajetória que ela se faz é muito mais insustentável do que de outros países. A gente tem uma cultura de indexação muito forte no quadro de despesa. Então, por conta do quadro hiperinflacionário que a gente teve pré-plano real e a cultura que a gente trouxe de indexar a despesa para que elas não sejam corroídas pelo valor da inflação, trouxe que muitas delas cresçam num ritmo insustentável e traga a dívida para uma trajetória parecida com países que podem se endividar desse tanto, que não é nosso caso. Porque quando a gente pega a dívida riqueza no Brasil, ela é muito diferente da dívida riqueza da França, do Japão, dos Estados Unidos. São países que podem ser mais endividados.
A gente é um país parametricamente muito endividado, com um quadro de despesas que cresce de forma muito acentuada, e a gente tem várias questões conjunturais que estão atrapalhando o prospecto também, como a questão do envelhecimento populacional, e ao mesmo tempo o benefício previdenciário também indexado à inflação e cresce num ritmo ainda maior. E aí, soma essa questão mais de longo prazo com uma questão de curto, que é um contra-interesse da política monetária com a política fiscal. A gente tem um Banco Central com mandato independente que reage especificamente à expectativa de inflação e manda e pretende ter estabilidade de preço. E do outro lado a gente tem um governo que tem muita preocupação, ou não, talvez um conflito de convicções de que o gasto é uma coisa que é absorvida naturalmente pela economia, porque ele vira consumo e o consumo vira tributo em alguns impostos específicos, como o caso de PIS, COFINS, ICMS, que seja. Mas o consumo não é tão danoso para o governo, enquanto o Banco Central lida com essas consequências. Então, não adianta muito que o Banco Central haja de maneira restritiva se o governo age de maneira relativamente frouxa, né? Se o fiscal continua sendo expansionista e o monetário é restritivo, deveria ter alguma sincronia nessas duas políticas. E no caso do Brasil, que a gente observou tanto em 2023 quanto em 2024, foi um volume muito acentuado de despesas. A gente teve a PEC da transição trazendo muita margem para que o governo gastasse de uma forma muito acentuada, em um contexto de retomada da pandemia ainda. Claro que esse efeito agora se exauriu um pouquinho, mas ainda é efeito de retomada da pandemia. Então, isso é uma atividade muito acentuada, muito potente, com o governo, de certa forma, colocando o pé no acelerador, e o Banco Central, depois que as coisas acontecem, tem que colocar o pé no freio. Essa analogia acaba sendo muito boa, porque quando você tem um pé no freio e um pé no acelerador, a economia anda de lado. Então você tem um quadro super esquisito, que é o desemprego em 6%, aí o juro em 15%, o câmbio mais depreciado. Não tem nada que entregue tanto a situação fiscal de um país quanto o câmbio, porque é justamente aquilo que está mostrando a fuga de investimento estrangeiro do país, o fluxo financeiro, o fluxo cambial, de certa forma. E no caso do Brasil, as coisas estão meio, como eu posso falar, ocupadas no noticiário por conta do Trump, do tarifaço, questões mais de sistema global, mas não dá para esquecer que o problema fiscal vai voltar assim que as coisas se estabilizarem. E quando o noticiário ficar sem notícia, a gente vai ter que enfrentar esse PLDO 2026 esquisito, essas questões um pouco mais difíceis de olhar. Perfeito, José. A gente teve uma breve amostra do que vai acontecer justamente com a PLDO de 2026, mostrando que o arcabouço, a partir de 2027, está em frangalho, está em xeque, não funciona mais. Você vai precisar revisar os parâmetros quando os precatórios voltarem para a meta fiscal. Querido, muito obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Excelente, volte sempre. Vamos ficar em contato, porque tem muita definição de juros aí pela frente hoje.